E aí, pessoal, tudo certo? Sabe uma coisa que a gente quase nunca para pensar, mas que tem um poder, assim, secreto numa página? Pois é, o texto. Hoje a gente vai desvendar como a tipografia, esse detalhe que muitas vezes passa batido, pode simplesmente decidir se uma interface vai ser um sucesso ou um fracasso total. É um detalhe que muda o jogo completamente. Então, bora mergulhar nisso. Imagina só essa situação. Duas páginas com o mesmíssimo layout, as mesmas cores, o mesmo conteúdo. Só que uma delas converte muito, gera muito resultado. E a outra, quase nada. Ué, mas qual é a diferença? Na maioria esmagadora das vezes, a resposta está bem na nossa frente, sabe? Está na forma como o texto se apresenta. E ó, antes da gente continuar, um recado rapidinho que é super importante. Se esse tipo de conteúdo te ajuda de alguma forma, a sua participação é o que me move, de verdade. Então, se puder, já deixa aquele like, compartilha com o colega e o mais importante, comenta aí qual assunto você quer ver por aqui. É essa troca que me dá gás para criar mais e mais e fortalecer a nossa comunidade. Beleza? Agora vamos para a parte prática, né? Chega de teoria. Eu vou te mostrar na tela como a tipografia, quando é mal aplicada, simplesmente destrói a experiência do usuário e como, com uns ajustezinhos simples, ela pode transformar um componente da água para o vinho. Dá uma olhada nesse código aí na tela. É um CSS bem padrãozinho para um título, um texto e um botão, né? À primeira vista a gente bate o olho e pensa, parece ok, mas os problemas estão escondidos justamente nos detalhes que a gente costuma ignorar. Tamanhos de fontes sem hierarquia, cores com baixo contraste, um espaçamento entre linhas que, nossa, dificulta demais a leitura. São esses pequenos erros que juntos criam uma barreira invisível para quem está usando a interface. Então, na prática, o que está acontecendo aqui? O título não tem destaque nenhum, então ele não chama atenção. O texto do parágrafo é pequeno, a cor é meio apagada, ler aquilo vira um esforço. A altura da linha super apertada, força a vista, e o botão. Cara, o texto do botão mal dá para ler, ele não parece uma ação, não convida ao clique. O resultado disso é inevitável. O usuário simplesmente passa reto. Ele ignora a interface e aquela ação que a gente tanto queria que ele fizesse nunca acontece. Agora a mágica acontece. Olha só esse segundo código. O HTML por trás é exatamente o mesmo, não mudou nada. O que mudou foram só as propriedades de tipografia no CSS. Um título com um peso maior, uma cor mais escura, ele não é só maior, ele comunica importância. Ele vira o ponto de partida para o olhar. A gente melhorou o contraste e o espaçamento do texto para deixar a leitura confortável e demos para o botão uma aparência que praticamente grita "me clica". Aqui, as decisões foram intencionais, sabe? E esse slide aqui mostra o impacto de forma perfeita. A gente saiu de uma hierarquia visual toda bagunçada para uma que é clara, que guia o olhar da pessoa. A gente transformou um texto que era cansativo em uma leitura agradável. E o mais importante, um botão que antes era invisível agora virou um chamado para ação super óbvio. O conteúdo é o mesmo, mas a forma como ele conversa com o usuário é outra história. Isso é pensar de forma estratégica. Tá, então a solução é só usar fontes grandes e com bom contraste? Se fosse simples assim, todo site seria igual, né? No mundo real, a gente enfrenta um dilema o tempo todo. Como que a gente equilibra a identidade visual de uma marca, que muitas vezes precisa de fontes personalizadas, únicas, com a necessidade de ter uma página rápida, performática? Vamos analisar os prós e contras aqui. As fontes do sistema, aquelas que já vêm instaladas no computador ou no celular, são absurdamente rápidas e confiáveis. O lado ruim, elas podem deixar o projeto com uma cara meio genérica. Já as fontes personalizadas, elas dão aquela identidade única para a marca, né? Mas isso tem um custo, elas aumentam o tempo de carregamento e se a gente não configurar direitinho, podem até bloquear a renderização, ou seja, o texto não aparece na tela. Péssimo para a experiência. E aí, qual o caminho? Não é uma escolha de tudo ou nada. A solução de verdade está em adotar uma abordagem profissional, equilibrada, que pega o melhor dos dois mundos sem detonar a experiência de quem usa o site. Vamos ver como a gente constrói essa estratégia. A abordagem profissional envolve decisões inteligentes. Primeiro, use a fonte personalizada onde ela realmente causa impacto, tipo nos títulos principais. Segundo, não carrega a família de fontes inteira. Se você só usa o peso normal e o negrito, carrega só esses dois. Terceiro, e isso é crucial, sempre defina uma fonte do sistema como fallback. É uma alternativa segura, um plano B caso a fonte personalizada dê algum problema. E por último, use a propriedade Fonte Display Swap para garantir que o texto apareça o mais rápido possível com essa fonte fallback. Para resumir então, está aqui um checklist mental para levar para os seus projetos. Lembre-se sempre de usar a tipografia para criar um caminho visual para guiar o olhar. A regra de ouro é: legibilidade vem sempre antes de um estilo exagerado.
Um design precisa funcionar, para depois ser bonito. E claro, nunca, jamais, se esqueça de medir o impacto que as suas escolhas de fontes têm na performance. Percebe a jornada? A gente saiu de simples linhas de CSS para uma discussão sobre estratégia, sobre experiência do usuário e até sobre performance do site. É exatamente essa mudança de mentalidade que separa um bom profissional de um profissional incrível. E o ponto central é esse aqui. A tipografia para de ser só uma escolha de essa fonte é bonita e se torna uma ferramenta poderosa de comunicação, de persuasão, de conversão. Quando as suas decisões são intencionais, você não está só estilizando uma página, você está construindo uma experiência estratégica que gera resultado de verdade. Se essa nossa conversa de hoje te ajudou a enxergar o CSS com outros olhos e você está a fim de ir bem mais fundo nisso, eu tenho um convite. Eu criei o curso CSS na Prática, do primeiro estilo à interface completa. É um conteúdo extra, super completo para quem quer realmente dominar o assunto e, de quebra, dar aquela força para o canal. O apoio de vocês significa um mundo para mim, é o que me permite continuar criando conteúdo e fazendo a nossa comunidade crescer cada vez mais. O link está aí na tela, muito obrigado por acompanhar até aqui e a gente se vê na próxima.